Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. Oi, tudo bem? Meu nome é David Freitas, eu sou entusiasta sobre o estudo do comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. Minha missão aqui é fazer você seguir o seu coração. Eu estava aqui pensando sobre qual tema eu deveria falar hoje. E o que veio na minha mente foi a importância da gente estabelecer relações e vínculos com pessoas que realmente tenham a ver com a gente, né? A gente vai acumulando relações ao longo da vida e a melhor forma de você saber que uma pessoa não tem nada a ver com você, às vezes é se relacionando, né? E da gente também saber qual é o melhor tipo de relacionamento, o melhor formato é se relacionando. Então, muitas vezes, a gente vai ter que viver muitas relações frustradas, indignas, relações tóxicas, às vezes, não saudáveis, para a gente conseguir reconhecer qual é a relação saudável, quais são as pessoas que realmente têm a ver com a gente, que realmente são parecidas com a gente, são afins com a gente, com as quais a gente pode se relacionar sem medo, sem ter que pisar em ovos, né? Mas se a gente já tivesse um pouco de percepção a priori, quantos relacionamentos provavelmente a gente ia se livrar, na verdade? É sempre muito necessário a gente ter esse olhar perante as pessoas com as quais a gente se relaciona e ter esse olhar também perante quais tipos de relações a gente pretende ter com essas pessoas, né? Às vezes a gente está exigindo de uma pessoa algo que ela não pode dar. Talvez a gente queira um relacionamento mais profundo. Não só se tratando de relacionamentos afetivos, mas, por exemplo, amizades também. Às vezes a gente quer uma amizade mais profunda, mais íntima, onde a gente vai poder desabafar sobre os nossos problemas pessoais, onde a gente vai poder falar do nosso emocional, conversar ali sobre a relação em momentos onde ela estiver desajustada, onde a gente vai poder lidar sobre nossas inseguranças. E aí, às vezes, a pessoa que a gente escolhe para ter esse vínculo mais profundo não é a pessoa mais profunda, é a pessoa mais rasa, mais superficial, uma pessoa que não tem tanto preparo. Então, a primeira coisa que a gente tem que começar a perceber quando a gente olha para as relações e procura pessoas com as quais se relacionar é perceber isso. Primeiro, que tipo de relação eu estou querendo? Se é uma relação mais íntima, se é uma relação mais superficial, se eu só quero conversar com aquela pessoa sobre trivialidades, sobre coisas superficiais. Será que eu só quero conversar com aquela pessoa sobre eventos, sobre coisas superficiais, sobre coisas banais? Será que eu só quero encontrar aquela pessoa quando vamos a eventos, quando vamos a festas, quando estamos curtindo? Se é só isso que eu quero, então aí eu vou encontrar pessoas que só queiram, né, esse nível de superficialidade. Não que tenha nada de errado, mas aí eu tenho que encontrar pessoas afins nesse quesito. Pessoas que não queiram ficar tratando de assuntos muito profundos, de assuntos muito polêmicos, que não queiram ficar tratando sobre inseguranças, que não queiram conversar muito sobre sentimentos. Aí eu vou procurar pessoas que sejam um pouco mais superficiais conosco nesse relacionamento. Mas se eu quero alguém num relacionamento mais profundo, onde eu trate das minhas questões emocionais, onde a gente converse sobre assuntos profundos, o mínimo que a gente deveria ter, e que muitas vezes a gente não para pensar nisso, é que a gente tem que procurar pessoas que tenham preparo, que queiram ter relações mais profundas, né? Não adianta a gente tentar conversar com alguém sobre coisas profundas, ter uma relação profunda com alguém que na relação com a gente, no dia a dia, se expressa ali de forma mais rasa. Não adianta, né? A gente está exigindo uma coisa que a pessoa não pode dar. Isso não quer dizer que a pessoa ela seja rasa. Como muitas frases dizem, que a gente não tem que se relacionar com pessoas rasas, que tem que se relacionar com pessoas profundas. Isso é relativo. Às vezes, para você, no vínculo com tal pessoa, seja um vínculo mais raso. Por quê? Porque vocês não têm muita afinidade. Mas talvez com outra pessoa, aquela pessoa ela seja consiga ser um pouco mais profunda.
tudo depende, né, nesse quesito de relações, porque depende de você e do outro. Nunca é só sobre você e nunca é só sobre o outro, é sobre o conjunto, a interseção entre os dois. Então, você precisa encontrar pessoas que tenham essa profundidade com você, que no trato do relacionamento, ao longo prazo, que no relacionamento essa pessoa ela tenha essa disposição, ela tenha esse preparo para ter um relacionamento mais profundo, conversas mais profundas, para tratar de assuntos mais maduros, né? E, consequentemente, você vai precisar achar pessoas que tenham maturidade emocional, maturidade moral, maturidade mental, psicológica. Para quê? Para poder tratar desses assuntos. Senão, por exemplo, você vai estar exigindo da pessoa uma coisa que ela não pode dar, uma coisa que não é natural, uma coisa que ainda não está no nível de compreensão dela. Talvez você queira conversar sobre assuntos muito profundos e aquela pessoa ela não tenha entrado muito naquele mundo, aquilo não tenha muito a ver com ela, ou ela não saiba muito como te ajudar. E aí você fica meio que conversando com uma parede, porque a outra pessoa não consegue, né, se comunicar de forma devida com você. Então é necessário aí que pelo menos a sua maturidade e a maturidade da outra pessoa sejam parecidas, para vocês conseguirem conversar na mesma língua. Não adiantaria a gente pôr um italiano e um francês, os dois que falam suas línguas nativas, e o italiano saber muito bem o que ele está falando, mas o francês não saber italiano, nem o italiano saber francês. Então, não importa o quanto o italiano fale bem e se expresse bem e tenha certeza daquilo que ele está falando, se o francês não tem a mínima ideia do que se trata, aquela comunicação, aquela linguagem, se não tiver o mínimo de conhecimento do italiano, aquela comunicação tá falha, não tá servindo de nada. Vai ser duas pessoas conversando ali no seu próprio mundo, as duas falando sozinha, totalmente incompreensíveis, totalmente desconexas ali uma da outra, falando nada com nada. Por quê? Porque as duas não se comunicam da mesma maneira. Dessa mesma forma, nos relacionamentos também é assim, né? A gente precisa se comunicar com pessoas que consigam se comunicar com a gente, que consigam receber aquilo que a gente está propondo e que consigam se expressar também da mesma maneira, tanto em valores, tanto em percepções sobre o mundo e tanto também sobre o afeto. A gente precisa se relacionar com pessoas onde a ida e a vinda sejam parecidas, né? Tem um mínimo de semelhança, né? Para a gente ter o que a gente chama de relações recíprocas. Relações recíprocas, elas não vão ser relações onde é 50%, 50-50, né? Você vai dar um abraço na pessoa, outra pessoa vai te dar um abraço. Você vai desabafar, outra pessoa vai desabafar no momento seguinte. Ah, não, essa aqui agora é minha vez de desabafar, a sua foi a outra. Então, eu vou desabafar agora e você desabafa na próxima. Não é assim que funciona. No relação no dia a dia, a pessoa às vezes vai estar passando por um problema mais grave que o seu. Você vai receber, né, mais desabafos dessa pessoa, você vai ter que ajudar mais aquela pessoa porque você tá um pouco melhor que ela, você tá ali ajudando ela de alguma maneira, ela tá um pouco mais fragilizada. Da mesma forma, vai ter momentos onde a outra pessoa vai estar mais disposta a expressar afeto, mais carinhosa, vai ter outros momentos que você vai estar. Não é 50-50, que a gente tem que entender. Relações recíprocas não significa eu dei um beijo no meu namorado e ele não me deu outro beijo, então a gente tem que terminar a relação porque ela não é recíproca. Não é assim que funciona, não é 50%, não é matemático, entende? Mas no mínimo ali precisa vir uma afinidade, uma dança. Vocês precisam dançar no mesmo ritmo, vocês precisam ter uma comunicação parecida. Você não precisa ser idêntico ao outro, mas você precisa ter no mínimo uma conexão. Não pode ser totalmente uma relação onde os dois sejam completamente o oposto, completamente diferentes. Mesmo nas relações onde a gente fala que os dois são opostos, precisa no mínimo ter uma coisa semelhante para eles se afinizarem, senão eles não se afinizariam. Não tem como uma pessoa ser o seu extremo oposto o tempo inteiro, em tudo. Porque senão vocês não vão conseguir nem se comunicar. Vocês não vão conseguir nem trocar uma palavra um com o outro. Porque a comunicação de vocês vai estar ineficaz, vai ser totalmente desarmônica. Vocês não vão conseguir se comunicar. Um vai estar falando A, outro vai estar falando X. Uma coisa nada a ver com a outra. Um vai estar falando uma coisa, o outro vai estar entendendo outra.
Então vocês não vão conseguir falar a mesma língua. Então é necessário que a gente tenha, no mínimo ali, uma afinidade. Isso não quer dizer que o outro precisa ser do jeito que eu quero. Isso não significa que o outro precisa ser idêntico a mim. Não significa. Mas precisa ter pelo menos o mínimo de afinidade, o mínimo de maturidade parecida, que o outro tenha a mesma predisposição que eu. Como eu já disse também, que o outro ele tem uma forma de afeto parecida com a minha, de comunicar esse afeto parecida com a minha. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre as 5 linguagens do amor, né? Que diz que cada pessoa ela vai ter tipos ali predominantes de como ela recebe e como ela expressa o amor. Então, a gente tem ali nos 5 tipos de linguagens de amor, a gente tem o toque. Então, a pessoa ela vai expressar e receber esse afeto através do toque. E vai ter pessoas que o predominante vai ser palavras de afirmação. Então, ela vai precisar falar palavras, vai precisar expressar esse afeto através de palavras, e ela vai sentir essa necessidade de que o outro também expresse o afeto através das palavras. Tem pessoas que vai ser, né, o tempo de qualidade, o tempo ali que a pessoa fica com você de forma presente. Vai ter outras pessoas que vai ser, né, presente, enfim. E vai ter pessoas que vai ser uma predominância, uma mescla um do outro. Então vamos dizer, por exemplo, que a sua forma de entender o afeto é muito através do toque. Se você tem um parceiro que ele não tem que ele não tem esse mesmo jeito de expressar o afeto, que ele não tem um mínimo parecido com você precisa do toque para se sentir amado ou amada. E você expressa o afeto através do toque, mas o seu parceiro é muito sobre só palavras de afirmação, então uma hora ele destoa. Então vai acontecer momentos o quê? Onde você não vai se sentir amado, onde você vai sentir ele que tá faltando amor do seu parceiro, onde às vezes você não vai conseguir expressar o seu afeto de forma genuína, de forma completa, íntegra. Você vai sentir que tem um bloqueio ali. E por mais que o seu parceiro goste muito de você, tenha muito afeto, se não tiver ali um mínimo parecido na forma de expressar esse afeto, na forma de entender o afeto, vai criar esses abismos um entre o outro. Então você não vai conseguir expressar, você não vai conseguir receber, você vai estar achando todo o tempo todo que você gosta mais do outro que o outro gosta de você, porque não tem essa troca, não tem, né, essa dança. E é preciso que tenha pelo menos o mínimo. Às vezes a sua forma predominante é toque. E talvez a forma mais predominante no seu parceiro seja palavras de afirmação. Mas ele ter um pouco de toque, ou você ter um pouco de palavras de afirmação, já ajuda. E sempre conversa, adaptação e ali adequando o relacionamento para cada pessoa, para cada casal. Mas é necessário que tenha pelo menos o mínimo, senão você não vai conseguir expressar o seu afeto de forma genuína, o seu parceiro também não. Nenhum dos dois vai sentir que está recebendo ali o que é suficiente, aquilo que é necessário. Aí vai estar criando inúmeros problemas para a relação. Os dois vão sentir que o outro não gosta tanto assim. Vai ficar aquele problema. Então é necessário que a gente entenda que no nível afetivo também precisa desse entendimento, dessa comunicação, desse jeito de entender o afeto. Da mesma forma, também precisa que no trato dos valores, né, você tenha, principalmente quando se trata de relações mais profundas, não tanto de relações superficiais, porque a gente não está tratando muito da alma, muito dos princípios, mas quando a gente fala de relações mais profundas, é necessário que os valores, no mínimo ali, pelo menos os mais estruturais, sejam parecidos, que tenham ali uma semelhança, né? Não tem como você se relacionar, por exemplo, para você ser um desvalor a mentira e você se relacionar com uma pessoa que acha que a mentira é aceitável em inúmeros fatores, em inúmeras situações. Talvez no dia a dia, no começo, não dê nenhuma faísca, não dê nenhum problema. Mas aí, quando acontecer algo mais grave que exigir esse comprometimento um do outro, pode ocorrer uma faísca muito grande, pode, né, dar choque vocês dois, os seus valores darem choques. E aí vai acontecer, né, uma desavença entre vocês dois. Principalmente quando a gente fala de relacionamentos afetivos, é muito necessário que pelo menos os valores mais primordiais da gente, aqueles valores que não tem como a gente passar por cima, que eles sejam parecidos com o do nosso parceiro. Então, valores de fidelidade, valores de honestidade, de compromisso, de perseverança, de dignidade, enfim, que sejam parecidos.
Porque senão ali no trato ao longo prazo daquela relação se torna inviável. Vocês vão ficar todo o tempo todo um jorrando faísca no outro, um brigando com o outro, o valor de um se chocando com o valor de outro. Aquela relação vai ser completamente insustentável. Vai representar um esgotamento emocional e mental para os dois o tempo inteiro. Para continuar aquela relação, você vai ter que ter muita força e fazer um esforço gigantesco para fazer o básico naquela relação. Os valores são muito diferentes. Então você precisa ter esse atentamento também para os valores. Né? Será que a pessoa com qual eu estou me relacionando afetivamente? Será que meu melhor amigo é a pessoa que eu tenho uma amizade mais profunda? Será que os nossos valores são parecidos? Será que quando eu falar de um problema para essa pessoa, será que ela consegue me entender? Será que ela consegue sair um pouco do próprio mundo e ter empatia comigo? Será que essa pessoa tem maturidade emocional para ouvir os meus problemas sem ficar me julgando, sem ficar se projetando, sem ficar falando o que eu devo fazer ou não? Será que essa pessoa consegue verdadeiramente me ouvir? Ou ela só quer dar sermões, ou ela só quer falar o que eu tenho que fazer, não quer me escutar? Será que ela só quer falar sobre ela? Será que ela só quer falar sobre assuntos superficiais? Será que o tempo todo ela não está desqualificando os meus sentimentos, desqualificando as minhas inseguranças? É sempre legal a gente se atentar a isso, porque isso é importante, não é uma bobeira. Se a gente quer ter relacionamentos mais profundos, mais íntimos, de tratar de situações e problemas mais profundos, a gente precisa se conectar com pessoas que tenham a ver com a gente, que tenham afinidade com a gente e que consigam, se comunicar da mesma maneira, dançar no mesmo ritmo que a gente, nas relações. Senão a gente vai estar exigindo uma coisa que a outra pessoa não vai conseguir dar, vai ser desleal tanto pra gente, que a gente não vai estar recebendo aquilo que a gente necessita, quanto para outra pessoa. Porque a gente vai estar exigindo algo que ela não pode dar. A gente vai estar exigindo uma maturidade, a gente vai estar exigindo valores iguais, uma forma de expressar afeto de uma forma, e aquela pessoa não pode dar, seria um esforço muito grande, ela não ia conseguir manter por muito tempo, porque não é a natureza dela naquele momento. Nada impede que não seja daqui a uns anos, daqui a um tempo, mas naquele momento talvez não seja a natureza, talvez não seja a forma como que ela perceba as coisas, talvez não seja o nível de consciência dela, talvez o nível de consciência dela não permita isso. E aí você vai estar exigindo uma coisa que é desleal tanto para você quanto para outra pessoa. E é muito importante que a gente não caia na ideia de que o amor tudo suporta e que o amor tudo aguenta, que o amor tudo adapta, tudo aceita. Porque embora sim a gente, com um nível muito elevado de amor, a gente consiga aceitar as imperfeições da outra pessoa, a gente consiga se adaptar, conviver com aquela pessoa na medida do possível, a gente consiga treinar essa compaixão, e é muito importante que a gente treine essa compaixão, essa compreensão, essa empatia, para a gente não querer se relacionar o tempo todo com pessoas que são idênticas a gente, porque isso nunca vai existir, uma pessoa que é idêntica a gente, para a gente treinar ali, para a gente não ser pessoas totalmente rígidas, exigentes demais, impossíveis de se relacionar. É necessário que a gente treine a compreensão, a compaixão, a empatia, a paciência, para a gente conseguir se relacionar com as diferenças das outras pessoas. Mas, mesmo assim, é necessário um mínimo de afinidade. Porque, embora quando a gente fale de amor mais elevado, ele nos traga uma compreensão mais ampla, menos julgadora, mais compreensiva das coisas, a gente tem que lembrar que não somos seres perfeitos, que ainda estamos num estado evolutivo muito baixo, muito primitivo, que a gente ainda está o tempo todo vivendo de forma automática, o tempo todo desconectado da nossa própria essência, do nosso próprio centro. Então, no dia a dia, como a gente está o tempo todo inconsciente, a gente precisa se relacionar com pessoas que, no mínimo, tenham uma afinidade em valores, tenham afinidade ali na forma de se comunicar, de ideias, de visão de vida. Porque senão a gente vai estar se relacionando com pessoas que vão nos trazer relacionamentos insustentáveis. Não adianta a gente falar que o amor tudo aceita, tudo suporta, porque na página 2 a gente lembra que a gente tem as nossas sombras, que a gente tem os nossos defeitos, que a gente tem a nossa intolerância, que a gente tem os problemas do dia a dia nas nossas costas o tempo inteiro, e aí a gente tem que sambar ali
pegar os problemas no nosso dia a dia e não jogar nas outras pessoas, não se enraivecer com as outras pessoas por causa de problemas pessoais. A gente tem que saber separar, tem que saber equilibrar, tem que saber ter paciência, ter consciência, não fazer as coisas de forma reativa. Então não é tão fácil assim. Na página 2, o amor nem tudo aceita, nem tudo suporta. E mesmo que a gente chegue num nível muito elevado de amor, ao qual a gente ainda não está, que a gente ainda está no amor muito possessivo, muito primitivo, embora a gente chegue no amor muito elevado algum dia, esse amor de nenhuma maneira vai exigir do outro uma mudança, vai querer do outro, esperar do outro uma mudança, né? A gente não vai olhar para o outro e vai ficar esperando que ele mude, exigindo que ele mude, para que a relação fique mais saudável. A gente vai entender o outro, a gente vai entender a forma como que o outro é. A gente vai entender que ele tem defeitos, ele tem uma sombra ali, ele tem suas maldades. A gente já sabe, a gente já vai conhecer o outro. E por isso mesmo a gente não vai esperar nada diferente dele. A gente vai se relacionar da forma que é possível. Se não for possível, se for completamente devido ao ego da outra pessoa e o meu, desse convívio existir, vou ter que amar ela de longe. Mas eu não vou esperar a mudança dela. E muitas vezes a gente fala que amor tudo aceita e tudo suporta, mas no fundo a gente quer que a pessoa mude para que a relação fique melhor. A gente está ali no fundo com a mínima esperança de que a pessoa mude para que a relação fique mais aliviada. Mas isso nunca vai acontecer, porque quando a gente realmente tem uma compreensão maior de amor, quando a gente realmente se conecta com esse amor mais elevado, a gente entende que a gente não pode esperar que a outra pessoa mude. E aí a gente tem que aceitar a pessoa do jeito que ela é. E será que aceitando a pessoa do jeito que ela está, e imaginando que talvez ela nunca mude esse jeito de ser, será que eu vou conseguir continuar esse vínculo há muito tempo? Será que eu vou conseguir continuar esse vínculo? Será que esse vínculo vai continuar sendo saudável? Será que eu vou conseguir estabelecer uma relação profunda e saudável com aquela pessoa? Às vezes não. Por isso que a gente tem que se atentar. Embora o amor traga uma compreensão quando é um amor mais elevado, a gente tem que entender que a gente fica o tempo todo inconsciente, que eu tenho um eguinho aqui, que o outro tem um eguinho, que a gente tem sombra, tem defeito e que uma hora isso vai dar faísca. Então é necessário que a gente conviva com as pessoas que a gente tenha um mínimo de afinidade. Como eu já disse, não vão ser pessoas idênticas a gente, não vão ser pessoas que são do jeito que a gente quer, mas precisa que sejam pessoas que tenham um mínimo de afinidade com a gente. Pra gente conseguir pelo menos conversar na mesma língua, se comunicar da mesma maneira, trocar afeto da mesma maneira, que essa relação seja recíproca. Então, com esse entendimento, a gente para de o quê? Esperar de pessoas que podem nos oferecer A, esperar o B delas, né? Esperar coisas profundas de relações rasas. Esperar compreensão de pessoas que não têm maturidade. De esperar uma vivência amorosa realmente digna de pessoas que não têm nem a mesma forma de expressão da gente, de afeto da gente. A gente para de ficar esperando. E aí a gente pega aquela frase de Jesus: amai a todos, convivei com os afins. Começa a procurar pessoas que tenham a ver com a gente. Isso, gente, não quer dizer ter uma postura descartável das pessoas, ter uma postura totalmente incompreensiva, ser uma pessoa rígida, muito exigente, né? É necessário que a gente treine sim a compaixão. E aí, se eu percebi que não tô conseguindo dançar no mesmo ritmo que a outra pessoa, que a nossa comunicação tá falha, primeiro, qual vai ser a minha primeira tentativa? Conversar com ela várias vezes, tentar adaptar essa relação, ver se a gente consegue se reconectar de novo, ver se a gente consegue conversar na mesma língua, ver se a gente consegue expressar afeto da mesma forma, tentar adaptar. Essa é a primeira forma. Mas você viu que você conversa com a pessoa, tenta adaptar, não dá certo. Você tenta isso, não dá certo. Você vê que a longo prazo não muda nada, então talvez seja o caso de você procurar outras pessoas para poder trazer para você aquilo que você necessita. Então, seja um relacionamento afetivo, se você tá ali e você vê que você não consegue suprir a necessidade de afeto do seu parceiro, nem ele a sua, se vocês não têm os mesmos valores e vocês viram que na conversa, na base da conversa e do tempo vocês não conseguiram resolver, talvez seja o momento de você procurar outra pessoa. Mas isso é claro, não tratando a relação como descartável,
não descartando as pessoas, não fugindo na primeira adversidade, tentando se adaptar, conversar, mas em ter esse entendimento de que é necessário para uma relação madura ter pessoas maduras, tanto você e o outro. Para relações profundas, é necessário que você e o outro sejam pessoas profundas, pelo menos naquele relacionamento, vocês expressarem a sua profundidade com interesse. Para um relacionamento digno, é necessário pessoas dignas. Para um relacionamento realmente afetivo, é necessário pessoas afetivas. Para um relacionamento de amizade, é necessário pessoas que realmente sejam amigáveis. Então a gente precisa começar a ter esse olhar. Se nós vai estar exigindo coisas que as pessoas não podem dar, a gente vai viver com relações frustradas, indignas, que vão acabar com a nossa autoestima, que vão acabar com a nossa dignidade, com o nosso prazer na vida. E aí é porque a gente procurou no lugar errado, por pessoas erradas. E aí é necessário que a gente troque o nosso foco para a gente conseguir se relacionar com aquelas pessoas que realmente tenham a ver com a gente. Isso é muito relativo e muito dinâmico, que às vezes o que é saudável para mim hoje em dia, talvez não seja daqui a uns anos. E talvez o relacionamento que eu tive durante anos com alguma pessoa, talvez agora não funcione mais. Por quê? Por causa do nível de consciência ser diferente e da visão de vida das pessoas terem mudado. Por isso se torna inviável muitas vezes o vínculo. Talvez vocês vão precisar de um distanciamento, se for um amigo, se for um parceiro afetivo, enfim. Mas talvez um distanciamento seja necessário porque, nesse momento, no nível de consciência de vocês dois, talvez não seja mais possível que a relação se estabeleça da mesma forma que ela se estabelecia antigamente. A gente vai tendo esse entendimento e vai tratando das relações de forma mais madura e tratando também, se relacionando com as outras pessoas de forma mais madura, não esmagando a naturalidade e a existência das outras pessoas e não sendo desleal, não julgando e não exigindo coisas que as pessoas não podem oferecer pra gente. Então esse é o vídeo, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu peço por favor que vocês possam deixar seu like e se inscrever no canal, porque assim o canal ele cresce e esse conteúdo que nós criamos juntos, eu com a ajuda de vocês, ele consegue crescer, ele consegue se solidificar e ser entregue a mais pessoas. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos, eu agradeço por cada um que fica comigo aqui até o final.